Opa galera, eu sou o Sekai e bom, acho que vocês já devem ter visto vários Analog Horrors por aí, né? Mas e se tivesse um Analog Horror que se passa no Brasil? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. O Analog Horror que surgiu no TikTok e que foi feito por um brasileiro. Na legenda do vídeo, temos a seguinte data, 15/6/1992. Nessa data, chega uma notícia que havia trabalhadores restaurando uma mansão antiga e que eles haviam encontrado um espelho. Porém, na hora que a narradora ia dizer a data daquele espelho, vem uma censura. Encontraram um espelho em comum, aparentemente datado do século. Os especialistas então foram chamados para olhar o objeto em questão, mas bom, todos que chegaram perto relataram ter visto coisas fora da realidade. E a imagem que representa isso é essa aqui, que parece ser um dinossauro, o que é um pouco confuso, né? Mas bom, os moradores de Ouro Preto ficaram assustados, obviamente. Mas assim, quem não ficaria vendo essas coisas? Acho que vocês devem ter reparado que surgiu umas frases ao longo desse vídeo. Uma delas aparece logo quando mostram a imagem daquela mulher e aquele homem, segurando o quadro, dizendo: "Por que você não o quebrou, idiota?" O que, bom, para aquela época, é uma forma de falar diferente. Mas ok. E a outra é logo no começo do vídeo, que está escrita em cifra de César. Algo que eu já cheguei a citar em outro vídeo, inclusive. Então, se quiser ver o vídeo, vai estar aqui no card. E basicamente, a sequência de códigos que apareceu no vídeo significava é como um vírus, indicando para a gente que de alguma forma um tipo de vírus está se espalhando pelos estados brasileiros. O segundo vídeo mostra um produto novo, chamado de bonecos semelhantes, que basicamente você compra eles e eles são parecidos com você, o que, né, me faz lembrar de algo. Esse produto serve para proteger você e a sua família do fenômeno A Sombra. No vídeo também, além de citar que o boneco protege a sua família, ele cita outros benefícios como enganam as estátuas, falam com você, o que soa meio bizarro, entre outros. Mas um que chama mais a atenção é o que ele diz que os bonecos gritam incessantemente como se estivessem sendo censurados ao meio vivos. E bom, mesmo com a censura, soa bem ruim e deu para entender bem o que estava censurado, né? O terceiro vídeo mostra o Experimento 47, que tinha o objetivo de testar os reflexos do espelho. Um voluntário chamado Jorge participou do teste, que consistia em ter que ficar em uma sala específica, fechada e ficar diante de um espelho, onde o Jorge tinha que ficar olhando para o espelho sem se mexer e relatar o que via. Ele começa a olhar e relata que o reflexo dele está se movendo de uma maneira estranha, como se estivesse indo em direção à estátua. E de repente o reflexo dele some e acontece isso. Bom, esse próximo vídeo teve que ser deletado do perfil do criador, por causa de alguns problemas. Então por isso que eu só vou poder mostrar imagens desse vídeo, onde eu peguei lá do canal da Elmerly, que também foi aonde eu vi esse tema. Então o canal dela vai estar aqui na tela e na descrição. E vamos de volta para o vídeo. Um documento do estado de São Paulo é divulgado. E nele fala que existe uma criatura chamada Luminions, que aparece durante o evento A Sombra. A criatura, além de ter 2 metros de altura, também consegue hipnotizar e paralisar as pessoas, além de estarem em todos os estados do Brasil, vigiando todo mundo. O que explica o porquê aqueles bonecos semelhantes estavam sendo vendidos. Em 3 de outubro de 1995, um avião da Terna Airlines, que saiu de Fortaleza com destino a São Paulo, caiu e ficou um mistério em volta disso, porque não foi possível dizer a causa desse acidente. Porém, havia cortes no avião que foi feito por algo, ou alguma coisa, provavelmente uma criatura, por causa dessa imagem que a gente vê no vídeo, que dá para ver algo gigante comparado ao avião, mas ao longo do vídeo apareceu um código binário.
binário, que quando traduzido revela esse código. E juntando esse código com o site que aparece na legenda do vídeo, nos leva a uma página que a gente tem que descobrir uma senha de 9 dígitos. E até o momento não sabemos nada sobre essa senha, então mais pra frente nesse vídeo eu vou falar de novo sobre isso. O próximo vídeo é um aviso do Departamento de Segurança pelos eventos que aconteceram recentemente, onde teve um aumento por acidentes envolvendo objetos que são refletivos. E bom, isso vai desde um celular, uma televisão ou qualquer coisa que reflete. O departamento fala que está investigando os acidentes para entender a origem da causa e dá o seguinte aviso. Uma cápsula de sensação, capaz de fazer você ter uma morte rápida e sem dor. Bom, pelo menos é o que promete fazer. Essa cápsula é feita para situações em que você está frente a frente com a criatura e não tem mais para onde fugir, que tem o objetivo de evitar que você seja possuído ou capturado pelas entidades e também que elas não usem o seu corpo, que nos leva a entender que as entidades só querem você se você ainda estiver vivo, para te possuir ou elas mesmo te matarem. No fim do vídeo vem mais um aviso, que fala que o governo está realizando uma campanha sobre essa cápsula, onde só deve ser utilizada em último caso, mas de repente a imagem corta e mostra outro aviso, dizendo que a cápsula deve ser utilizada sempre e tem vários sempre. A imagem também fala que você não precisa sentir medo ao utilizar a cápsula. Logo depois, temos um comunicado do governo de Recife, onde eles estão dando um guia para crianças do que fazer com os sinais do evento A Sombra. Eles falam que caso aparecer uma nuvem amarela no céu, significa que a sombra está chegando e que você deve avisar os seus pais. Outro aviso que eles dão é que se você vê animais agindo estranho e os olhos deles começarem a ficar escuros e os rostos dos animais começarem a aparecer com humanos, avise também aos seus pais. O que me leva a crer que talvez esses animais são skinwalkers. O aviso cita também que relógios e outros eletrodomésticos podem começar a funcionar de maneira estranha, piscando a tela ou parando de funcionar, e que isso seria um sinal de que a sombra está chegando. O último aviso que eles citam é esse: lembre-se que ser uma criança mal criada só causará uma censurado, lenta e dolorosa, o que assim eu só acho que não é a melhor maneira de avisar as crianças sobre algo assim. É algo bem medonho, mas ok, né? Não hesite em usar o censurado, o que, bom, por conta da censura, não dá para saber exatamente o que deve ser utilizado. E o aviso acaba aí. O próximo vídeo fala que foi encontrado 3 corpos em decomposição no ano de 1980 na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E provavelmente eles morreram perto ou até mesmo dentro da água de uma fonte, porque pessoas relataram ter encontrado um cheiro forte vindo das fontes. E de repente o vídeo corta aparecendo uma mensagem dizendo para beber a água. E logo depois as autoridades locais falam que não vão revelar o resultado das autópsias dos corpos ao público, o que me faz pensar que de alguma forma o governo sabe o que está acontecendo, mas não quer que as pessoas saibam. Um aviso de contaminação em Pelotas, Rio Grande do Sul, é divulgado, e nele é mostrado mais um guia para crianças, só que dessa vez está ensinando a identificar animais contaminados. No vídeo mostra um animal que está saudável e ativo, e logo depois mostra como um animal contaminado fica. Eles citam que a mandíbula aumenta, os dentes podem crescer mais, além de ficarem mais afiados e apresentarem tentáculos que saem do seu corpo.
Eles também avisam que as crianças devem prestar atenção nos sinais, como olhos escuros, pele pálida e comportamento agressivo, e que se por acaso virem esses sinais, as crianças devem avisar um adulto imediatamente. Outro guia é divulgado, e dessa vez do estado de São Paulo, e mostra instruções para as pessoas como se proteger, e mostra as áreas do estado que estão restritas por uma taxa alta de letalidade. E bom, todas estão. Logo depois mostra um quiz de qual lugar é melhor para se esconder, e nele aparece a foto de um bueiro e de uma rua, onde o bueiro seria o lugar certo. Só que depois aparece: parabéns, você ficou sem cabeça, o que faz a gente ficar confuso. E em seguida, no segundo quiz, aparece um aviso dizendo: Alice, você não deve ir para os bueiros, não chegue perto deles. E quem seria essa Alice? Bom, é algo que não sabemos também. Agora parece que nem o próprio governo sabe o que está fazendo, o que faz tudo ficar ainda mais estranho, e o vídeo acaba dizendo que seguir todas essas dicas é essencial para sobreviver durante a purgação divina, e que Deus não lhe ajudará. O vídeo seguinte é praticamente uma sessão de hipnose, onde fala que a purgação divina começou e que você só deve aceitar, se unindo aos fiéis e aceitando seu miserável fim. Esse som que passa é basicamente uma mistura de um som de uma sirene de alerta nuclear com um som meio que religioso. Também nesse vídeo aparece o desenho de uma criatura com tentáculos e uma frase dizendo: o som do céu rasgado está começando a ecoar. E tudo isso pode ser um vídeo feito por uma ordem religiosa para hipnotizar as pessoas, tanto que esse vídeo está em um looping, meio que para fazer isso mesmo. Enquanto isso, o Condado de Recife lança um aviso em forma de regras. A primeira regra seria um toque de recolher obrigatório entre as 6 da noite às 6 da manhã, e qualquer pessoa que estiver nas ruas após esse horário será considerado uma ameaça e não receberá aviso. A segunda regra fala que apenas moradores de Recife e refugiados autorizados poderão se manter nos abrigos. Refugiados não autorizados vão ter que ficar em quarentena até a segunda ordem. Logo depois, eles pulam a terceira regra e vão para a quarta, onde eles falam que é proibido entrar em contato com alguém fora dos muros de Recife, e quem desobedecer irá ser preso e interrogado. A quinta e última regra fala para não circular em áreas de risco elevado e mostra aonde estão essas áreas, e que qualquer pessoa vista nessas áreas sem autorização será eliminada. O próximo vídeo é uma propaganda da Igreja do Sono Eterno, que basicamente fala aquelas mesmas coisas de antes, de aceitar a purgação divina e o fim indo dormir. E o último vídeo fala sobre quedas de aviões e cancelamentos de voos em massa, onde basicamente muitos aviões estavam caindo ao redor do país, por isso os cancelamentos dos voos. Logo em seguida aparece um avião com tentáculos, onde a gente não sabe se foi porque havia um animal infectado sendo levado ou se foi um avião que de alguma forma foi infectado. E o vídeo termina com a transmissão sendo interrompida por motivos de divulgação de informações falsas. Só que durante a transmissão apareceu um link que infelizmente não é mais acessível. E lembra aquele outro site onde tinha uma senha? Bom, eu não consegui descobrir essa senha, infelizmente. E pelo que eu vi, várias pessoas também não. Agora, indo para as teorias do que seria tudo isso, eu acho que uma boa parte disso tudo seria uma infecção causada por um vírus, envolvendo aquelas estátuas, infectando e possuindo as pessoas e os animais. Talvez aquele avião também. E de alguma forma, aquele experimento dos espelhos também teria uma relação com isso tudo.
já que é citado que havia uma estátua no reflexo do espelho. Outra coisa que também fortalece essa teoria é a frase "é como um vírus", que é vista lá no começo do vídeo, quando a gente vê aquela frase descriptografada. E isso tudo acabou causando toda essa infecção pelo país que a gente viu. Já a outra parte que envolve a Igreja do Sono Eterno, onde a igreja queria que as pessoas aceitassem o fim e dormissem, pode ser somente algo à parte. Uma maneira diferente que a igreja via de tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou e quiser me ajudar se inscrevendo no canal ou comentando se concorda ou não com essa teoria ou o que achou do vídeo, eu ficaria grato. E valeu!